Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, os bastidores, o dia a dia do nosso querido Coringão e muito mais. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Não se esqueça, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Alô da fiel de hoje pro Arlindo Redivo, lá de Presidente Bernardes, também o Teófilo Santos, o José Cândido Santos, a Vanderleia Pires e o Paulo lá da Praia Grande. Abraço carinhoso para vocês, obrigado, viu? Não se esqueça, like, deixe o seu comentário aqui no vídeo, compartilhe ele com os amigos, inscreva-se se não é inscrito ainda e clique no botão hypar. Só isso que a gente pede para você. Bora lá, vamos saber. Tava demorando, né? Projeto que nem saiu do papel, na verdade, nem foi discutido, na verdade. Já começa a causar racha dentro do Corinthians, desencontros e... Tomara que, se esse for o caminho realmente do Corinthians, tomara que as pessoas coloquem o ego de lado para trilhar no mesmo caminho, no mesmo sentido, ou seja, de resgatar o Corinthians de tantas dívidas. Por que eu estou falando isso? Porque na última segunda-feira houve uma reunião com a alta cúpula diretiva do Corinthians, numa entrevista coletiva, que foram expostos alguns assuntos e também foi ventilado, a mudança do estatuto do clube que possibilitaria o Corinthians virar uma SAF. Mas parece que a SAF, que foi imaginada por um grupo dentro do Corinthians, encontra resistência e mais. A SAF que foi proposta por um grupo de empresários não é a mesma que a diretoria do Corinthians entende como aquela que possa ser benéfica ao clube. Vocês entendem como está complicado? Nem começou e já complicaram. Vamos falar do projeto Safiel, que pretende transformar o Corinthians em uma espécie de SAF. Esse projeto foi apresentado nesta terça-feira em São Paulo. Bom, o que os empresários estão propondo é que o modelo de SAF terá o controle do futebol, que será dividido em ações que podem ser compradas por membros do sócio-torcedor, reorganizado como uma empresa chamada Invasão Safiel S.A. É dali, segundo eles, que virão os recursos para o clube. Os associados também poderão comprar ações. Há ações para pessoas com ou sem direito a voto na gestão. Outra parte da porção acionária continuará com o clube associativo. Os recursos poderão ser externos, a exemplo dos patrocinadores, ou seja, o Projeto Safiel seria, pelo que os empresários expuseram, uma junção do clube social com um tipo de empresa de capital aberto. O torcedor comprará as ações e o dinheiro será usado para sanar e gerir as contas do Corinthians. A gestão será de executivos com auditorias de dados e cobranças de resultados. Torcedores com ações poderão votar nos membros da gestão. Estarão sob o modelo o futebol masculino, feminino, a base, direitos econômicos de atletas e patrocínios do futebol. Segundo o empresário Carlos Teixeira, o foco do projeto é a transparência para transformar o Corinthians. Esse projeto teria vindo para quitar as dívidas, o estádio, mas o objetivo é colocar todos os torcedores no centro de tudo, fazendo com que seja impossível que o clube seja capturado por interesses particulares. A proposta oficial seria entregue nesta terça-feira, mas segundo os próprios envolvidos, houve uma divergência entre as agendas. A proposta será levada ou enviada ao Corinthians via e-mail, mas terá também, posteriormente, essa entrega simbólica de forma presencial, numa data oportuna que a agenda dos envolvidos puder ser aberta e puder ser viabilizada. Bom, já começaram as divergências que estava mais ou menos acordado para depois dessa explanação pública, os representantes do projeto Safiel ir até o Corinthians a entregar pessoalmente essa minuta do projeto Safiel, mas houve um desencontro na agenda. Só que nesse meio tempo, durante a coletiva, o que Romeu Thuma Júnior expôs foi um projeto completamente divergente daquele que havia sido debatido numa reunião prévia que houve entre os dirigentes do Corinthians, entre eles Romeu Thuma Júnior e os representantes do projeto Safiel. Algumas mudanças no anteprojeto que o Corinthians apresentou a público na última segunda-feira teriam dispositivos que inviabilizaria a entrada do modelo Safiel.
O Carlos Teixeira explicou a situação, abre aspas. Nós estávamos ensaiando aqui ontem, quando estava acontecendo a entrevista do Tuma. Tivemos pouco tempo para analisar todos os aspectos, inclusive o Hugo, que é nosso advogado aqui, mandou um compilado dos principais pontos. Mas, na prática, a gente entende que, se o clube associativo quiser deter a maioria das ações, ele manda um sinal para o mercado de que quer continuar no comando. E isso, na nossa visão, afasta e dificulta a entrada de capital. Pelo menos o capital mais sério e institucional. Ele não quer riscos. Infelizmente, o clube associativo foi o maior responsável pela situação ter chegado aonde chegou. Então, dificilmente, o investidor entraria dentro desse cenário. Afinal de contas, não haveria uma mudança do eixo de controle da gestão. No outro momento, o Eduardo Salus, que é um outro representante aí do Safiel, lamentou a possibilidade de novas travas para que o projeto Safiel seja implementado no Corinthians. O diretor jurídico destacou que a proposta do grupo precisa passar por todos os órgãos fiscalizadores e reforçou que a mudança no modelo de gestão, não necessariamente a Safiel, é essencial para a sobrevivência do Corinthians. E ele seguiu, abre aspas, com a proposta entregue agora, eles vão ter conhecimento, Estamos aqui, colocando à disposição na vida de todos para que sejamos chamados. Estamos à disposição para ir. Volto a dizer, não tem interesse nenhum de nós, ninguém do grupo, nem político, nem financeiro, nem nada. É uma doação de coração para o clube. Se quiserem nos chamar para pedir explicações, conhecer o projeto e depois julgarem se aprovam ou não aprovam, e dizendo por que não aprovam, que às vezes é o ponto que releva, a não aprovar é um ponto que pode ser ajustado, pode ser adequado. O que a gente realmente não consegue entender é como muitas pessoas dizem que não concordam, não aprovam, mas sequer conhecem o projeto. Então, aí o problema não é do projeto, o problema é outro. Fecha aspas. Vou falar mais uma vez. Tomara que esse projeto seja analisado como pessoas adultas, cultas e entendedoras do assunto precisam analisar algo sério. Que interesses pessoais irrelevantes para o Corinthians, tais como status, saber quem manda mais ou saber quem manda menos, nesse momento seja colocado de lado. Se for realmente algo concreto, robusto, que venha a ajudar o Corinthians, venha a agregar, seja proposto pelo A, pelo B, pelo C, que seja levado em conta. Agora, ficar nessa guerra de egos, como há muitos e muitos anos a gente tem presenciado, a única certeza que a gente tem é uma só: iremos para o fundo do abismo. Já estamos caminhando para isso há muito tempo. Não apenas do Corinthians se tornar ou não uma SAF ou uma empresa com capital aberto, seja o que for, mas foram também por esses motivos que o Corinthians está na situação que está. Vai continuar como modelo atual? Ok, que as pessoas tenham consciência, que briguem, que lutem pelo Corinthians, e não que briguem entre si, o que só leva o Corinthians ao fundo do poço. Só digo isso. Mudando de assunto, e o Fagner? Volta ou não volta? Pessoal, o Fagner está fora de combate desde julho, quando sofreu uma lesão séria, sofreu na verdade uma fratura. Ele foi emprestado pelo Corinthians, está no Cruzeiro atualmente. O Corinthians quer que a Raposo fique em definitivo com o lateral, mas parece que pelo lado do Cruzeiro há uma certa resistência, em que pese o Corinthians até o momento pagar metade dos vencimentos do jogador para atuar em outro local. O Cruzeiro já conta atualmente com 2 laterais para a posição, que é o William e o jovem Cauã Prates. Ainda negocia a chegada de mais um, que seria o Mateuzinho do Cuiabá. O Fagner já tem uma boa idade, o salário dele é muito alto. Se o Cruzeiro ficar com o jogador mesmo tendo apenas 1 ano de contrato, ainda teria que arcar com a quantia substancial em vencimentos mensais. O Cruzeiro reluta por todos esses pontos. Enfim, se ele retornar ao Corinthians, que não tem interesse até o momento de ficar com o jogador, deve haver uma rescisão unilateral do contrato, pelo menos é isso que se fala nos bastidores, para que ele possa se reencontrar em um novo mercado. E para fechar aqui da nossa parte, mais uma derrota de Augusto Melo, hein? O TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, negou de forma unânime um recurso impetrado pela defesa do ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, que pedia anulação da reunião extraordinária realizada em Parque São Jorge, reunião que destituiu
Augusto Melo do cargo. A 8ª Câmara de Direito Privado analisou o caso e entendeu que não houve irregularidades no processo interno do clube e que o procedimento observou o Estatuto Social e o direito de ampla defesa. O Augusto Melo alegava que o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Romeu Thoma Júnior, teria conduzido o processo de forma parcial. A defesa do Augusto Melo também alegou cerceamento de defesa e ausência de fundamentação judicial. Portanto, foi negado o recurso aí que a defesa do Augusto Melo impetrou na Justiça, buscando a anulação da Assembleia que o destituiu do cargo. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.